Pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está no ar mais um Overview aqui na Black Company, meus amigos. E hoje nós vamos falar aqui sobre as melhores séries e filmes brasileiros, né? Então, hoje vamos fazer essa homenagem, essa ode à teledramaturgia, né? Brasileira, né? Tanto no cinema como em série, novela também. Então a gente vai falar aqui da nata, creme de la creme, né? Da nossa produção audiovisual aqui nacional, beleza? E para isso eu trouxe aqui a bancada mais brasileira, né? Aqui da Podosfera Nacional, começando por ele, nosso camarada Bruno. E aí, meu querido, como é que você está? E aí, pessoal, tô ótimo, tô tranquilo, tô animado com esse tema. Eu sou um entusiasta ferrenho do nosso cinema, das nossas produções, então a gente vai ter muita coisa para falar aí. É isso. E completando aqui a nossa bancada está ele, nosso querido Vini. E aí, meu querido, como é que você está? Tá tudo bem, graças a Deus. Fala, galera. Hoje é daquelas quentes, hein? Vamos lá? Exatamente. Muito bom, muito bom. Então hoje vai ter bastante coisa legal, vai ser um bate-papo bem interessante. Mas antes da gente começar aqui o nosso programa, eu vou pedir para você, querido ouvinte aqui do Overview, ir lá nas nossas redes sociais, né? Nós estamos lá no Instagram, como @blackcompany_br_. Nós estamos também no Threads, Blue Sky, enfim, diversas redes sociais, né? Além disso, nós estamos também no YouTube, então se você puder acessar o nosso canal no YouTube, lá no Black Company, né? O YouTube é Black Company, @Black Company. Acesse, se inscreve no nosso canal, deixa lá o seu joinha nos vídeos também, principalmente se você estiver ouvindo o Overview aqui pelo YouTube também, você pode deixar a sua curtida, não deixe de se inscrever no canal. Mas se você estiver vendo ou ouvindo, né, o nosso podcast aqui pelo Spotify ou por um outro agregador de podcast, né, não deixe também de acessar nosso canal nesses agregadores, deixar o seu curtida, deixar a sua avaliação e deixar um comentário também, porque isso ajuda a gente demais, né? Além disso, acesse o nosso site www.blackcompany.com.br. Lá vão ter conteúdos, matérias jornalísticas, enfim, um monte de conteúdo bacana que vai sempre complementar tudo que a gente fala aqui no podcast. Por último, vou pedir para você acessar o nosso Catarse, meus amigos. É o catarse.me/blackco. Né? É só você acessar o nosso Catarse e poder ajudar a nossa campanha, poder colaborar com a gente na nossa campanha de financiamento coletivo. Né? Se você não puder ajudar ou não tiver como ajudar, também não tem problema. É só você compartilhar os programas aqui da Black com a sua família, com seus amigos, enfim, com quem você quiser, porque isso também ajuda a gente demais, beleza? Então é isso, minha gente. Vamos deixar então aqui de informação e vamos aqui para o nosso cast. 100%, 14. Caveira, meu capitão. Então senta o dedo. Sabe ler, Salgueiro? Só sei ler só as figuras. Muito bem, galera. Então estamos aqui reunidos hoje para podermos falar sobre a nata, né? O melhor que a nossa dramaturgia brasileira nos apresenta, né? Nos apresentou e continua apresentando aí durante os anos, né? A gente vai falar aí do melhor do cinema, dos filmes, né? E séries brasileiras. Eu quero incluir também novelas, porque eu acho que novela é uma coisa muito nossa, muito mais do que algo latino, é uma coisa muito brasileira também, se tornou uma coisa muito brasileira, né? Então eu quero incluir um pouco nessa conversa sobre novelas também, né? Mas antes da gente começar, minha galera, eu quero fazer aqui um exercício pra gente poder discutir uma coisa que eu sempre falo, e eu acho que, assim, é meio unanimidade, né, isso, e é meio óbvio isso. A forma como o brasileiro produz audiovisual, né, é muito diferente até dos nossos vizinhos latinos, né? Os argentinos, cinema chileno, cinema argentino, enfim, né? Ele é muito diferente. A gente tem uma forma de produzir esse tipo de conteúdo, né? Muito própria, né? E que hoje é reconhecido internacionalmente, né? Com o advento do Oscar aí pelo Ainda Estou Aqui, né? Que foi só a cereja do bolo de algo que já era reconhecido mundialmente. O Wagner Moura fazendo sucesso há tantos anos aí fora, enfim, né? Alice Braga, enfim, né? Esses atores, assim, os diretores também fazendo sucesso mundo afora, mas
E eu acho que isso só reforça que a nossa forma de fazer audiovisual realmente é muito única, né? E eu não sei se é uma opinião que vocês compartilham, mas, cara, eu tô convencido e acho que não tem nada que me tire da ideia de que realmente isso é muito particular nosso, né? E que talvez seja seja o principal diferencial de algo tão industrial que às vezes Hollywood né? Não que a gente não goste dos filmes hollywoodianos, a gente curte, pô, a gente espera acontecer e tudo mais, mas eu acho que às vezes o Hollywood faz muito industrialmente as suas produções, e no Brasil não. No Brasil acho que a gente tem acho que a gente ainda tem um carinho muito especial pra fazer cinema, novela, séries, enfim, né? Aí eu quero ouvir de vocês o que vocês acham sobre isso. Tem uma coisa muito curiosa sobre essa questão, que eu tava até comentando isso essa semana, que é sobre a origem, né, das nossas produções audiovisuais, né? Porque Estados Unidos começou com cinema, então eles já têm meio que essa fórmula assim já há muito tempo. E aqui no Brasil, o que são os nossos programas de auditório, né? Que são os Caldeirão do Hulk, Domingão do Faustão, essas coisas assim. Eu nem sei se ainda passa. Não, é o Domingão agora, né? Que é do... Domingão do Hulk, né? E o Marcos Mion tá em outra emissora também. Tipo, todos esses programas assim de auditório, Silvio Santos e tal, eles são inspirados no circo, né? Que tem uma herança do Chacrinha também, que foi, tipo, uma grande figura nesse sentido. E o nosso cinema, ele é muito baseado no teatro. Então, a nossa forma de fazer filme não é que ela seja apenas teatral, mas, por exemplo, eu tava assistindo, até não querendo fazer propaganda gratuita, mas aquele streaming vermelhinho da hora, tá lançando... Está lançando agora, né? Mas tem alguns filmes brasileiros, assim, dos anos 2000. Então, essa semana eu assisti O Homem que Copiava, com Lázaro Ramos, que é ótimo. Acho que é de 2004 esse filme. Tem muita marcação temporal lá. Nossa, o roteiro, assim, muito bem construído. E eu também assisti Saneamento Básico, o filme. E esse Saneamento Básico tem várias cenas que a câmera ela não se mexe. A cena ela acontece na sua frente e os personagens estão virados para você, assim, é muito parecido o enquadramento, a forma como a história é contada, a forma como eles vão mostrando alguns absurdos, algumas cenas, é muito, muito, muito teatral, assim. Se a gente vai numa peça de teatro, alguma coisa que é independente, que foi escrita, assim, por nós, a gente consegue sentir a mesma coisa, assim, é uma coisa muito, muito louca, né? Porque a essência nossa do cinema, ela vem do teatro, né? A forma também como a gente conta as histórias. Olha, eu concordo bastante. Eu acho que a criação, né, do audiovisual no Brasil é muito rica. Tiveram, assim, eu acho que muitas fases muito marcantes, de transformação, de evolução, né, até chegar onde chegou nos streams e tudo, nessa qualidade de criação de novela, de série, muito rica. Eu acho que principalmente, né, nós que somos brasileiros, temos que exaltar muito esse audiovisual brasileiro, porque tem muita qualidade. Em tudo, né? Em tudo, assim. Na verdade, eu concordo muito com isso, até porque eu sou muito crítico também ao nosso audiovisual, que eu acho que ele demorou muito, né? Ao mesmo tempo que eu elogio hoje a grande fase que a gente está vivendo de grandes produções de qualidade, eu sou muito crítico também à demora que a gente teve de profissionalizar, assim... Não é por conta dos atores, não é por conta dos produtores, é por conta nossa mesmo. A gente não ajudou a financiar, logo também não teve muito apoio de grandes empresas e tudo mais, de grandes redes de cinema, até da própria televisão mesmo, né, e tudo mais, que preferiria passar, né, programação estrangeira do que uma programação própria, assim, tirando novela, obviamente. Né? Então, assim, eu acho que a gente demorou muito para poder fazer produções que sejam profissionais e boas mesmo, de qualidade, né? Eu pego aqui um exemplo muito, assim, pseudo-recente. Eu não sei se vai ser algo que vocês vão lembrar, mas talvez até o próprio público talvez não lembre, ou lembre, né? Há muito tempo atrás, quando implementou-se no Brasil aquela lei a lei do audiovisual, né? De obrigação de audiovisual, de programação do audiovisual brasileiro, de séries, enfim, né? Em canais a cabo. Começou isso com canais a cabo e depois foi pro streaming, né?
né? Quando o streaming resolveu não, quando o streaming ficou grande, né? E todo mundo teve acesso, enfim, né? Mas na época da TV a cabo, teve a primeira lei do audiovisual brasileiro que obrigava essas grandes distribuidoras de TV a cabo, né? Enfim, e os canais que estavam lá dentro a terem programação brasileira dentro da sua grade. E aí, muito tempo atrás, nesse sentido, começaram a brotar algumas produções assim muito mequetrefes, muito mal feitas, exatamente para cumprir cota, sabe? E eu acho que isso é mancha, né, de certa forma. Acho que a gente demorou muito para perceber que uma lei desse tipo talvez seja mais um incentivo do que necessariamente uma obrigação, uma obrigatoriedade, e a gente acabou vendo de uma forma errada, né? E aí, depois que a gente começou a ver da forma certa, algumas coisas, algumas produções, eu acho que mais quando vieram pro streaming, né? A locadora vermelha aí que não deixa mentir, né? Tem muita produção brasileira boa lá, né? Começou bem ruim, mas depois melhorou de qualidade absurdamente. Demorou, cara. Eu acho que a gente começou a ver coisas de qualidade mesmo a partir de, sei lá, 2017, 2018. Coisas com qualidade fora da grade da rede aberta, sabe? Das TVs abertas, sabe? Tipo novela, enfim, né? Ou fora do padrão de cinema, que a gente tinha um padrão de cinema. Eu já vou passar a palavra pra vocês, mas a gente tinha um padrão de cinema que o filme que fazia sucesso era filme de comédia besterol, né? Eu lembro que o meu avô sempre falava que filme brasileiro só fazia sucesso se fosse de comédia. E é verdade. Exato. A gente ficou preso nesse gênero por muito tempo, né? Pois é. Então, aí a gente ficou preso exatamente porque era algo que gerava dinheiro não só para as produtoras, mas como para a rede de cinema também. Então, era muito legal. Assim, não vou dizer que eu também não tenha curtido a fase, mas era muito melhor você ter um filme do Paulo Gustavo, por exemplo, e eu não tô aqui querendo diminuir o trabalho do Paulo Gustavo, que eu adoro ainda o trabalho dele, sabe? Fui na peça, fui no cinema, chorei quando ele faleceu, infelizmente. Era muito mais vantajoso financeiramente você ter um filme do Paulo Gustavo ou um filme do Leandro Hassum, por exemplo. Eu me recuso a falar o nome do ex-companheiro dele, né, de palco. Mas era muito mais vantajoso você ter essa galera no cinema para vender ingresso do que você botar um filme um pouco mais sério, uma dramaturgia um pouco mais séria, né? Um filme, um drama, enfim, né? Que não levava tanta gente ao cinema, assim, e eles acabavam indo pro circuito alternativo, né? Que é algo que eu sempre curti também. Mas é isso, eu acho que a gente demorou muito para poder profissionalizar o nosso circuito fora das novelas, né? A novela sempre foi algo muito forte no Brasil, né? Mas a gente demorou muito para perceber que a gente podia fazer séries e filmes com qualidade, né? E gastando às vezes, sei lá, um terço de um orçamento de uma temporada de uma novela da Globo, sei lá, alguma coisa assim. Eu acho que, na verdade, o que aconteceu é que o pessoal conseguiu concluir o lobby e percebeu que o cinema ele pode dar um dinheirão se você consegue fazer uma fórmula, assim. Só que eu acho que eles não largaram muito as comédias pastelão, porque filme do Leandro Hassum saiu um monte. Pra mim, ele virou novo Adam Sandler. Sim. E continua saindo, fez... né? Entendeu? Só que assim, eles estão ficando cada vez mais hollywoodianos, num certo sentido, nessa questão da profissionalização. Eu acho isso maravilhoso, num certo ponto, né? Eu, como sendo do audiovisual, acho ótimo. Só que eu fico muito triste porque existem muitas produções, que nem você falou, vários filmes brasileiros que eu amo de paixão, é tudo um filme cabeça estranho, que muita gente não entende, porque tem isso também, né? Ele vem do teatro, então algumas dessas produções o pessoal acabou que não se interessou tanto, mas poxa, a gente tem algumas coisas muito históricas, assim, tipo Cidade de Deus, pô. O Steven Spielberg não pensou em botar uma câmera numa vassoura pra seguir uma galinha, cara. A gente fez isso. Exato, sabe? Exato. E aí, por exemplo, a gente tem uma coisa muito legal também, inclusive com a Rede Globo, que é de lançar minisséries que depois viraram filmes, como foi o Auto da Compadecida, que foi uma minissérie, acho que de 3 episódios, que depois saiu o filme. Tem também um estigma, né, de que quando o filme nacional ele não é de comédia, ele é de um outro gênero que a gente
não gosta muito de falar, então tem esse preconceito, assim, tipo, filme brasileiro só tem sempre a mesma coisa. Mas, cara, a gente tem umas produções, assim, que são muito, muito, muito desconhecidas, assim, desconhecidas entre várias aspas, né? Como, por exemplo, Abril Despedaçado com o Rodrigo Santoro, que é um filmaço que ninguém conhece, sabe? Então, eu acho que tem um pouco também dessa falta de incentivo, que agora está tendo mais, né? Porque estão percebendo que o cinema pode virar uma indústria e pode dar um dinheirão se a gente fizer alguns estúdios, se a gente fizer parcerias e tudo mais. Só que aí, tipo, deixa um pouco de lado, assim, essas produções que precisavam de mais atenção. Eu não sei se vocês conhecem, tem um filme que chama Sócrates. E é um filme que se... Eu acho ótimo, inclusive. Sabe, tipo, cara, como que isso daí devia ter passado de graça em todos os cinemas pra todo mundo assistir, sabe? Tipo, um filme que movimentou a indústria local de Santos, todos os atores são de uma companhia independente de teatro de lá, sabe? Sim, Esse sim, sim. exemplo, Sim. O próprio Bacurau também, né, e tal. então assim, cara, a gente tem cada coisa, assim, insana que a gente conseguiu fazer com muito pouco, que eu fico ainda muito embasbacado quando eu escuto o pessoal falando assim, nossa, mas é que o cinema brasileiro demorou pra engrenar. Eu fico assim, cara, tipo, é que depende também do que a gente tá querendo consumir, né? E eu acabei de falar isso, né? Eu acabei de falar. Mas, assim, não foi exatamente o que eu falei. Eu falei que o cinema brasileiro, audiovisual brasileiro, ele demorou pra perceber que ele precisava se profissionalizar e não que ele não tinha qualidade. Foi o que eu falei. Então, eu entendi a parada que você falou. É que eu fiquei pensando muito nisso. Tipo, na hora que você começou a falar, eu fiquei assim, nossa, eu já ouvi muito isso. Aí quando você desenrolou, eu falei, tá, não é a mesma coisa. Porque é impressionante, assim, porque a gente faz coisas, cara, assim, quando eu penso no cinema nacional, eu penso em umas coisas muito históricas, assim, tipo, pô, Ilha das Flores, que é um filme que parece um documentário, e é um filmaço também. A gente, assim, a nossa cabeça, né, de brasileiros, de latino-americanos, ela assim, uma coisa de doido. Eu acho que o nosso cinema, ele sabe traduzir muito, assim, esse nosso jeito de pensar e de enxergar a vida. Sim, concordo. O próprio. Vou passar já a palavra pro Vini, mas o próprio. Assim, pode ser muito clichê o que eu vou falar agora, mas o próprio Tropa de Elite 1, eu acho que ele foi muito artificial. Artificial não. Ele foi muito teatral também, até certo ponto, porque era algo que precisou ser feito muito na moita também e tudo mais. O segundo já teve uma campanha ali, um financiamento, né, muito maior, né, e tudo mais. Mas o primeiro, ele é muito... Ele é muito teatral nesse ponto, né? Eu acho que o primeiro filme é bem... Eu gosto bastante, eu acho que são bons atores, mas eu acho que o filme é bem caricato. No sentido de exagero. Ele traz um exagero muito grande que às vezes não é real. Sim. Mas talvez pra mensagem do filme precisava, né, de certos exageros. Não, eu concordo. E eu acho que ele fez muito sucesso justamente por ser fora do gênero, né, daquele gênero de comédia que já tava ali muito enraizado, mas também por ser muito caricato, no sentido desse exagero, eu acho que fez muito sucesso por isso. Talvez tenha sido a tentativa do cinema brasileiro de fazer algo hollywoodiano, de cinema de ação de Hollywood, entendeu? Mas ainda com o nosso toque. Até quando a gente tenta... e aqui eu não tô criticando não, porque, cara, eu cresci nos anos 80, então eu cresci vendo um Comando para Matar, eu cresci vendo esses action hero, sabe, o Homem-Army e tal, eu cresci vendo isso, eu adorava ver isso, eu tenho um boneco do Schwarzenegger aqui, né, do Comando para Matar, então assim, eu adorava esse cinema, mas a gente ainda tem uma coisa muito particular, que até quando a gente tenta copiar ou fazer igual, ou tentar fazer, nem copiar, mas tentar fazer uma coisa em homenagem, sei lá, homenageando, até isso a gente consegue ser diferencial. Então acho que o Tropa de Elite talvez tenha sido, não posso dizer, né, não sei se Padilha eu nunca vi o Padilha dizendo isso, que ele tentou emular um cinema americano, de ação e tudo mais, eu acho que nem era o propósito dele, mas até nisso a gente tem uma brasilidade, né, a gente dá o nosso tempero, né, e ficou muito bom, cara, eu acho
acho que o Tropa de Elite, o sucesso dele acaba abrindo portas pra muitas coisas também, pra gente poder se interessar mais. E é isso que o próprio Eu Ainda Estou Aqui também resultou, né? Eu acho que com o advento do Oscar, né, finalmente a gente ganhando o Oscar, a gente conseguiu estar cada vez mais prestando atenção para nossa arte. Né? Não só a gente, mas como as produtoras estão pensando. Realmente. Obviamente que os caras eles estão pensando em dinheiro também, né? Porque ali estão um bando de gravatado. Mas eles estão pensando, cara, eu acho que realmente investir no cinema nacional, no audiovisual nacional, realmente pode trazer um retorno financeiro que às vezes o próprio filme estrangeiro não está trazendo, né? Então, acho que é interessante como é que vive de fases, né? E como é que a gente está numa fase muito boa, né? De relação à produção, né? Eu tava pensando, isso é uma reflexão também que eu tive recentemente, né? Porque eu não me lembro, se vocês tiverem alguma referência, vocês me falam, porque eu não me lembro mesmo, de já assistir algum filme brasileiro que fosse realmente de ação. Porque eu acho que, até discordando um pouco de vocês, eu acho que o Tropa de Elite 2, ele se parece muito com um filme de ação. Tem aquela cena, a cena da entrada na cadeia, que é super... E tem aquela cena também quando o carro do Nascimento é baleado, que aquilo ali é puro, é Hollywood puro. Ele anda com o carro, a câmera tá bem na lateral dele, pegando ele de perfil, ele dá um cavalo de pau e abaixa, e os tiros começam. Nossa senhora, parece que foi feito pelo Tarantino, assim. E ver a galera atrás, né, metralhando também, né, tá trocando tiro. Então foi muito hollywoodiano, verdade. Isso, o policial vai pro chão pra se proteger das balas, aí cai vidro e O primeiro é mais cru nesse sentido, né? O segundo ele é mais coreografado. Porque o Tropa de Elite 1 é um baita de um drama. É um drama enorme do Capitão Nascimento tendo que lidar com ser pai, problema de pressão, e escolher um substituto, e ainda mostra a entrada, né, do Neto e do Matias dentro da delegacia, e tudo que acontece na polícia militar. Fala um pouco também da origem das milícias. Então, tipo, é um baita de um drama. Assim, é um filme que você tem que assistir meio sabendo que você vai sentir coisas. E já o segundo, não tanto. Ele é um filme que você consegue absorver mais coisas, assim, tipo, você consegue assistir e não sentir tanto. Você vai ficar indignado, né, com a forma como eles colocam a polarização lá. Sim, sim. Até porque a história é muito bem amarradinha, né? Mas realmente o segundo é um filme muito mais visual, né? Uhum. O primeiro, ele te faz sentir coisas, né? Você tá assistindo e você tá preocupado com as coisas, você fica tenso junto. É sensacional. Nossa, Tropa de Elite eu gosto muito. O primeiro filme é muito bom mesmo. Nesse sentido, eu gosto bastante do primeiro. E realmente, cara, o segundo ele tem essa questão de ser mais ação mesmo. Ele é uma coisa mais visual, né? Mais coreografada e tal. O que eu também não desgosto, tá? Eu gosto bastante do segundo. Novamente, eu cresci vendo esse tipo de filme, então... É um gênero que eu gosto de assistir, eu não tenho nem como falar que não. Mas, cara, é muito. Mas é bom, ainda assim é bom, porque eu acho que qualquer sucesso nosso, né, do cinema brasileiro, de série, enfim, o que seja, ele ajuda a fomentar mais o nosso mercado, sabe? E principalmente hoje que a gente tem mais acesso, mais informação e tudo mais, então acho que ajuda bastante a fomentar, né? Hoje, eu acho que talvez se não fosse aquela série da Globo ainda, né, que era aquela série de médicos da Globo, esqueci o nome, Sob Pressão. Eu adoro essa série, adoro. Acho que se não fosse o Sob Pressão, né, de ele trazer essa coisa mais crua, mais drama e tal, pro um pé no chão, nesse sentido que a gente nunca tinha visto na televisão aberta, né, na TV aberta, eu acho que a gente não tinha essa quantidade absurda de séries boas que estão sendo produzidas, que estão hoje nos canais de streaming, como a Netflix e a Globoplay, por exemplo, né, e a gente não tem como não falar o nome, porque, cara, são as duas grandes hoje que passam essas séries brasileiras. Além da HBO Max também, que eu vou falar daqui a pouco, a gente vai entrar daqui a pouco em novelas e eu quero muito falar sobre Beleza Fatal. Cara, Beleza Fatal, nossa senhora, eu gostei mais, pra você ter uma ideia, eu amei Peacemaker, mas eu amei mais Beleza Fatal. Mas beleza, a gente vai chegar lá. Mas se não fosse isso, talvez a gente não tivesse essa visão hoje de criar coisas nesse sentido, nesse formato,
pra gente poder assistir. Cara, tem cada série bacana que a gente tem, que tá acontecendo no momento, eu fico de queixo caído, sabe? Então é muita coisa boa mesmo e só fomenta mais o mercado, cara. Eu acho que é algo muito mais positivo do que negativo a gente falar, por exemplo, do que essas séries trazem, ou esses filmes, enfim, o que eles trazem de vantagem pra gente, sabe? E eu acho que deixa bem em evidência, isso é uma coisa que me deixa bem feliz, os grandes talentos que nós temos, dentro de casa, né? Porque a gente sempre valoriza muito os artistas de fora, os artistas de Hollywood, enfim, né? Que também são grandes nomes, mas a gente sempre deixa os nossos artistas meio esquecidos, né? De escanteio. Eu, particularmente, fico bem feliz de vê-los brilhando, assim, né? Ganhando o mundo, tal como a Fernanda ganhando o Oscar. Exato, exatamente. Podia ter levado o Oscar de melhor atriz. Foi roubado. Cadê? Devolva o nosso Oscar. Mas é isso, cara. Eu acho que a gente realmente... eu acho que através dessa nova leva, a gente conseguiu talvez extrair mais desses artistas que talvez o que estava sendo produzido não conseguisse extrair, né? De qualidade, de qualidade, principalmente, né? Porque esses atores são incríveis, cara, assim. E a gente tem cada vez mais descoberto novos atores e atrizes aí que, cara, vão fazer um sucesso danado. Vão acabar fazendo novela? Vão, porque, cara, é isso, é popular e, pô, a gente precisa pagar as contas também. E eu nem acho ruim, tá? Porque novela é algo muito nosso também. Por mais que a gente não assista, eu assisto muito pouco. Eu tô assistindo Vale Tudo agora porque, pô, né, não tem como. Eu sou Odete Roitman. Meu Deus, isso é muito. Cara, isso é muito bom, cara. Isso é Absolute Cinema. Exatamente. Se Scorsese tá querendo alguma coisa, assista Eu Sou Odete Roitman. Inclusive, na semana que a gente tá gravando, ela foi morta agora, né? Quem será que matou Odete Roitman, cara? Eita! Pois é. Cara, pra quem cresceu nos anos 90, eu não sei, o Vini é novinho, que ele não Vini é novinho, né? Ele não vai lembrar desse fenômeno, mas pra quem cresceu nos anos 90 com a versão original do Vale Tudo, cara, pô, foi um negócio, cara, que parou o Brasil, cara, quando aconteceu isso. Eu lembro muito bem, cara. Eu era muito novo, mas eu lembro bem, cara, assim. É um negócio que foi absurdo, né? E hoje, nas redes sociais também você vê a galera comentando. Quem nunca viu a versão original e tá vendo agora pela primeira vez, é incrível, cara. É incrível isso, né? Então, e a novela tá sendo muito bem feita, tá? Vamos combinar aqui que é um dramalhão bonito demais, cara. Foi uma das novelas que voltou a parar o Brasil, né? Exato. Quem não lembra do fenômeno do Avenida Brasil, né? Pelo amor de Deus, gente. Cara, Nossa senhora. Cara, eu juro pra você. Se o último episódio de Avenida Brasil tivesse na época sido exibido, sei lá, nos maiores estádios do Brasil, tipo, sei lá, Maracanã, Morumbi, sei lá, enfim, os maiores estádios no Brasil, tinha lotado e tinha gente fora querendo entrar. Com certeza. Nossa, cara, porque... Foi surreal. Foi surreal, algo assim, tão... Essa novela foi algo tão fora do eixo, né, de sucesso, né, com personagens carismáticos, com os vilões, a trama, cara, tudo muito bem amarrado, tudo muito bem exagerado ao nível que deveria ser, sabe? Assim como essa nova versão do Vale Tudo também, ela é exagerada quando tem que ser exagerada, ela é tranquila, cara, é muito boa mesmo. E foi um fenômeno muito absurdo. Cara, na sexta-feira, na exibição do último episódio, muita gente saiu do trabalho, ao invés de sair pra ver, normalmente a pessoa vai pro bar pra ver futebol, pra encontrar os amigos e tudo mais. Não, era pra ver o último episódio da novela. E todo mundo torcendo, gritando quando aconteceu as coisas e tal. Cara, foi um fenômeno, cara. E algo que só o nosso país pode produzir, cara. Só com o nosso nível de qualidade absurdo que a gente tem de atores, de produção, de ideia, cara, que a gente pode produzir pérolas como essa, cara. E... cara, é maravilhoso, cara. Eu adoro o Brasil, cara. O Brasil é muito bom mesmo. Nossa senhora. Cara, eu queria fazer uns comentários em cima disso daí que você falou, porque assim, eu nunca fui uma pessoa de assistir novela. Foram poucas assim que eu assisti inteiro. Nossa, eu lembro, né, de assistir vários episódios de O Beijo do Vampiro, A Senhora do Destino.
Teve a Avenida Brasil também, que, nossa, acho que se decretassem feriado nos últimos episódios de Senhora do Destino e Avenida Brasil, cê é louco, ninguém ia ser contra. A galera tava protestando contra a Copa no Brasil lá em 2014 e tudo mais, mas ninguém ia falar contra parar o Brasil pra ver o último episódio de Avenida Brasil, nem de Senhora do Destino. Ninguém! Ali o gigante ia acordar. Exato. É verdade. E é muito louco, porque eu sempre ouvi as pessoas falando muito mal, assim, de novela, mas, cara, assim, eu acho muito doido quem subestima a qualidade das nossas novelas, porque é um negócio que a gente sabe fazer muito bem, assim. Tudo bem, não são todas as histórias, né, que são marcantes e tudo mais, mas no geral, nossa senhora, assim, a gente educa pela novela, sabe? Já ouvi muita gente falando, não, mas tal coisa acontece desse jeito, porque é assim na novela. Então, a novela é um veículo gigante que a gente sabe fazer bem pra caramba, assim. Eu só fico meio entristecido porque a gente lembra muito das coisas da Globo, né? E aí, entre esse negócio que a gente tava falando sobre os novos talentos que vão aparecendo, isso me fez lembrar de uma coisa. Gente, se você tá ouvindo esse programa aqui, você quer entrar no audiovisual, assiste o documentário do Cidade de Deus 20 anos depois, porque esse lance da profissionalização ensinou também o pessoal, principalmente quem é ator, a entender que o estúdio não pode passar a perna neles. É tipo, entender o que é a profissão, o que é você, tipo, ter todas essas questões burocráticas, porque isso deu um holofote numa coisa assim, a gente tem que cuidar da nossa galera, a gente tem que cuidar desses talentos que estão aparecendo, sabe? Que, por exemplo, eu acho que uma das séries assim que quebrou banca, e curiosamente, na minha memória, né, foi uma das primeiras dessa leva mais atual, assim, de streaming e tal, foi Sintonia, que já foi uma série falando de funk, já veio assim pra quebrar a porta mesmo, e, pô, olha o tamanho que ficou, quem tá participando, sabe? Tipo, o tamanho que ficou o Condzilla, o tamanho que ficou a série depois, o quanto de mercado que ela não movimentou, que fez as pessoas conhecerem mais a cultura do funk, que também era uma coisa muito estigmatizada e tal. Ainda é marginalizado pra caramba, assim, né? O funk, como veio de favela, veio de periferia e tudo mais, é uma coisa super marginalizada. Mas é uma cultura nossa muito particular, né? E o Sintonia conseguiu traduzir isso bem demais, sabe? E eu acho que tem que ter muito, muito peito, tanto para aceitar participar de uma produção dessa, quanto para produzir, né? Porque é uma produção muito grande, muito boa, eu particularmente gosto bastante, mas que sofreu muito hater, né? Justamente por trazer uma cultura que as pessoas marginalizam e, enfim, né? São tão contra, assim, né? Não, eu concordo demais. E, cara, é bom demais ver que essas produções, elas conseguem ter essa liberdade de trazer também certos aspectos, né, da nossa sociedade, né, como o próprio o Alto da Compadecida também, né, que traz muito da literatura de cordel. O formato do filme parece uma literatura de cordel, né, e tudo mais. A gente tem uma regionalidade muito forte, né, nesse sentido. O Sintonia também, enfim, né, tem obras e obras ali, e principalmente a gente tocar em assuntos muito particulares e até às vezes muito sensíveis. O próprio Eu Ainda Estou Aqui, né, que fala sobre o desaparecimento de um político durante a ditadura militar, né, brasileira. Então, assim, e a busca da Eunice Paiva para saber o que aconteceu com o marido dela, né? O cara simplesmente sumiu do mapa, né? Então, cara, é muito bom, né, a gente poder falar sobre nós, da nossa forma, sem a gente ter essas amarras. Eu acho que é por isso que o nosso cinema e as séries também acabam se diferindo muito do que a gente vê de Hollywood, por exemplo, porque em Hollywood, como gera muita grana, gera muito hype e tudo mais, tem muito mais controle, tem muito mais mão em cima, né? Aqui não é esse o caso. A gente obviamente tem um controle, né? Principalmente para quem bota grana, mas a gente tem algo muito mais para a gente poder falar, né? A gente é muito mais livre para poder falar e tratar os temas, né? Acho que uma coisa também que dá para trazer de exemplo
sobre um pouco dessa construção, assim, de a quantidade de mãos em cima disso. Não sei se vocês assistiram, mas na Netflix tem o Bom Dia Verônica. A primeira temporada do Bom Dia Verônica, pra mim, assim, tanto o Bom Dia Verônica quanto o Tropa de Elite 2, pra mim, eles têm um sentimento muito parecido. Porque a primeira temporada ela é densa, você fica, sabe, angustiado de ver aquelas coisas acontecerem, e a Verônica tentando, e isso tem uma conexão enorme com a realidade. A segunda e a terceira temporada, eu gostei da construção, assim, dos vilões e de como eles mostraram algumas coisas, só que ficou muito mais ação também. Tipo, o primeiro episódio da primeira temporada é bem, tipo, uma série policial que vai ser um dramalhão que vai me fazer sentir coisas. E já na segunda temporada, o primeiro episódio já tem um tiroteio, uma perseguição, uma pessoa, tipo, corrida de moto com carros e estradas de terra e tal. Então mudou muito, assim, a estética da série, por mais que a temática tenha ficado a mesma, assim, tipo, a estética ficou bem diferente. O final da série toda ficou um negócio também bem hollywoodiano, assim, tipo, o enquadramento, as cores que eles escolheram, a forma também de contar esse final de história, achei que ficou bastante hollywoodiano e foi bem nessa transição, assim, de quando passou a ter mais investimento dentro das produções nacionais, principalmente dentro do streaming, assim, que acho que tava também querendo atrair muito mais público, né? Tem um filme que eu vi esse ano, que é o Athena, né, que inclusive, eu entrevistei o diretor, né, pra quem quiser ver um pouco mais dessa entrevista, tem lá no nosso Instagram o vídeo completo da entrevista que eu fiz com o diretor Caco de Souza, né, falando sobre Athena, e Athena também ele tem essa pegada um pouco mais crua, né, sobre um tema muito sensível, que é o abuso de mulheres, né, e tudo mais. Então acho que é um filme, é um bom filme, né? Eu tenho uma crítica também, eu escrevi uma crítica lá no site também, eu falei um pouco mais sobre o filme, né? Sem spoiler, obviamente, né? Então, para você poder assistir o filme tranquilo, né? Ele estava em cartaz até pouco tempo atrás, ele deve estar chegando no streaming aí, ou em video on demand daqui a pouco, mas é legal nesse sentido ver esse tipo de filme de dramas policiais também, a gente tentar dar a nossa brasilidade. Ele se passa no Rio Grande do Sul, né? Parte dele no Rio Grande do Sul e a parte final se passa na Argentina. Cara, mas muito legal mesmo, assim. Eu gostei bastante do resultado. O diretor, gente boa demais, ele conversou com a gente aqui na Black, né, falando sobre as ideias, enfim, eu tive a oportunidade de falar com ele, trocar essa ideia com ele. Então, cara, mas eu gosto bastante, assim, dessa liberdade que a gente tem também, né, de mexer em certos vespeiros, assim, né. Isso, era esse o ponto que eu ia falar também. A gente gosta de falar dos assuntos densos, né? Você falou dessa série, e aí eu lembrei de uma outra série brasileira que foge um pouco desse gênero de ação, de comédia, que é uma série da HBO Max original, que é Máscaras de Oxigênio Não Caíram Automaticamente. Ela tem um formato meio de minissérie, o nome é grande mesmo, e aí ela tem mais um drama misturado ali com alguns elementos históricos, sociais. Ela basicamente se passa nos anos 80, em meio à pandemia de HIV no Brasil. A série é bem densa, assim, ela traz um assunto bem denso, assim, meio... Nossa, um tabu, né? Um tabu bem forte, principalmente nos anos 80. Tem um drama, uma carga dramática bem pesada na série. Mas, assim, as atuações são ótimas, né? Traz os nomes, assim, já conhecidos, Johnny Massaro, Bruna Linsmeyer, Ícaro Silva, que são nomes de peso mais conhecidos, né? E a série é muito boa, bem boa mesmo, inclusive recomendo. E eu acho legal, né, que é uma série muito boa e que ficou bem, não sei se vocês conhecem, né, mas ela foi bem falada nas redes sociais e tal. E é legal, né, assim, uma série que foge um pouco do que a gente tá acostumado, inclusive da temática, e que deu tão certo, né, foi uma fórmula que deu bastante certo, sim. Eu acho que na contramão disso, a gente falou bastante aqui de séries com tons, séries e filmes, né, com tons mais sérios, assim, né, mas a gente também não tem como fugir do que a gente sabe fazer de melhor, que é fazer uma graça, né, a brasileira adora fazer uma graça. Né, a gente é
A gente é palhaço pra caramba. Cara, comédia brasileira é algo inacreditavelmente forte, assim, né? Desde filmes do Paulo Gustavo, Trapalhões, pô, era muito mais... Cara, eu adoro as produções do Paulo Gustavo, assim, eu sou muito fã dele, muito fã dele. Mas, cara, a gente tem tido ultimamente algo fugindo dessas comédias pastelões, assim, né? Vamos dizer dessa forma, né? E que tem funcionado bem, cara. Tem um filme, eu vou falar 2 obras aqui pra gente poder... Pra depois eu passar a bola pra vocês. Tem dois que eu gosto bastante. Um não é necessariamente de comédia, mas ele tem um tom de humor, mas ele é muito mais leve, né? Que é Deus é Brasileiro, com o Antônio Fagundes. Eu adoro esse filme, adoro o tom leve desse filme, como ele mostra o Brasil, enfim, eu adoro esse filme, adoro. Tem uma série recente, que pra mim é uma das melhores séries de 2025, que é Pablo e Luizão, que conta... É uma série baseada em fatos reais, né, da vida do humorista Paulo Vieira. E, cara, que série gostosa de assistir, porque ela é como se fosse uma sitcom, sabe? Mas no nosso formato, com a nossa regionalidade, com a nossa história, sabe? Pô, Ayrton Graça, Otávio Miller, Dira Paz, eles estão engraçadíssimos nessa série. Falando do pai e do melhor amigo do pai, né? Do Paulo Vieira, cara, que é o Pablo, né? Nossa, cara, que coisa engraçada que é essa série, sabe? Mostra muito como é que é o nosso povo, sabe? Como é que é o nosso Brasil de verdade. E não o Brasil não o Brasil de Leblon, que o Manuel Carlos às vezes mostrava muito, né? Mas é o nosso Brasil de verdade, o povo de verdade, sim, sabe? Cara, muito legal o Pablo Luizão, cara. Cara, você me fez lembrar, você me fez lembrar agora de algumas coisas que eu assisti. É que eu sou muito ruim pra lembrar de nome de coisas de comédia nacionais que eu assisti. Assim, eu sei que eu vi bastante, mas agora não tô me lembrando de nenhum. Porque eu lembro que eu assisti uma série, não tem muito tempo, na Netflix, que é uma atriz que fez vários vídeos no Porta dos Fundos, que ela é nordestina. Eu não me lembro o nome dela, mas que ela começa a fazer sucesso na internet. Ela vira, tipo, digital influencer, assim, na série e tal. E assim, nossa senhora, mano, como eu me rachei. E assim, é bem isso, assim. Quando você mostra esse lado nosso, da nossa vida, que é o lado mais tranquilo. Tem um filme, inclusive, ele não é de comédia, ele não é bem engraçado, mas é um filme que te dá um conforto, sabe? Aquele filme que você assiste, assim, tipo, caramba, vai dar tudo certo. E realmente dá tudo certo. Não tem nenhum grande acontecimento, um dramalhão, nem nada do tipo, assim. Ele não é tão exagerado assim, que se chama Barba, Cabelo e Bigode, que tem na Netflix também, que, cara, é um filme tão de conforto, assim, que você assiste e fica, poxa, eu queria morar ali, sabe? Eu queria estar nessa realidade, assim, e é muito da hora como a gente traz isso, porque essas histórias, elas são histórias muito mais simples, né? Tipo, sabe? Poderia muito bem ter acontecido aqui dentro da minha casa, ou na minha rua, assim. E eu acho que quando a obra traz essa familiaridade, né, que você falou, que situações muito cotidianas, eu acho que dá um conforto maior, né? Então a gente fica mais empolgado pra assistir, é mais confortável, né? Eu tenho essa impressão, pelo menos. Sim, eu concordo. E aí, pra gente já ir quase aqui apontando pra nossa reta final aqui de episódio, eu quero fazer aqui um jogo rápido entre nós três pra gente poder falar sobre produções, né, que a gente tem assistido ultimamente, né, pra gente dar uma comentada. E que tenha se destacado pra gente, assim. Não precisa ser necessariamente produções novas, mas algo que a gente tenha visto, sei lá, recente, ou pseudo-recente, né? Pra gente poder comentar e dar essas indicações aí. Eu quero muito falar sobre Beleza Fatal, né? Beleza Fatal é uma novela que estreou no começo do ano lá na HBO Max. Ela tem, se eu não me engano, 30, não, um pouco mais de 40 episódios. Mas é uma novelinha tão absurdamente gostosa de ver, cara. E como tem gente bonita nessa novela, meu Deus do céu. É uma coisa louca. Exato, eu ia falar isso, exatamente, cara. Gente, surreal. A bunda desse homem lá aparece o tempo todo e a gente fica, tá pouco, aparece mais, vai que vai. Cara, mas assim, tirando o fato dessa nádega, né, formosa desse homem aparecer, cara, é uma novela tão gostosa de assistir porque acho que ela reúne de melhor
melhor do que a gente já produziu de dramalhões, assim, de exageros, de novela exagero e tudo mais. Eu acho que ela reúne, ela é epítome pra mim do que é a novela padrão, né, das 9 no Brasil, sabe? Como é uma novela de streaming, ela tem palavrão pra caramba, né, e tudo mais. Então, assim, é um negócio muito, muito maneiro, muito maneiro. Ela é uma tramazinha bem amarrada, bem construída, tem os seus exageros. Eu sinceramente, eu não sinto que essa série barra novela tenha enrolado muito pra poder chegar no seu clímax e tudo mais. Nos desenvolvimentos de trama, nas subtramas, o elenco, então, maravilhoso, cara, maravilhoso. Eu acho que é uma novela muito bem feita, assim, né? E ela é exatamente isso. Acho que ela é uma novela que não... Muita gente fica perguntando, será que vai ter continuação? Vai ter segunda temporada? Não sei o quê. Não precisa, não precisa. Esse é o tipo de obra que ela não precisa de continuação. Eu também acho que ela terminou bem amarradinha, né? Eu acho que foi um final que todo mundo queria. Eu não sei se eu queria, mas... Não, eu não sei. Eu gostei da Lola ter sido... não pode dar spoiler, deixa pra lá. Não. Vamos, Lolover, vamos... Vamos segurar, olha. Não vamos dar spoiler, não vamos dizer exatamente o que aconteceu. Eu preferiria que tivesse acontecido outras coisas no final. Depois, se eu quiser vir, a gente conversa, mas no privado, né? Sem a gente tá gravando. Mas assim, ainda assim, por mais que o final eu preferia que tivesse terminado diferente, sei lá, ou de uma outra forma, eu ainda gostei. Eu ainda acho que foi um final muito bem feito. O que às vezes é muito difícil de se fazer final, cara. Afinal, tem sido uma coisa. Final de temporadas, enfim, de filmes, enfim, elas têm sido muito difíceis de eu gostar, porque às vezes não termina legal, o final não é bem construído, parece até, sei lá, meio corrido, enfim. Esse ficou um bom final, eu gostei do final, por mais que eu tivesse preferido que tivesse terminado de outra forma, né, mas eu gostei. Cara, Beleza Fatal, pra mim, é um dos destaques, junto com o Pablo Luizão desse ano de 2025, e assim, são tremendos opostos, né, a Beleza Fatal vai tratar de um monte de outra coisa e o Pablo Luizão é uma série de comédia, assim, totalmente, assim, díspare, né? Eu acho que de igual o que eles têm é isso. Eu acho que eles tratam do nosso jeito de ser, né? Como deve ser, como a gente vê, né? Na realidade, não como a gente... Como as pessoas enxergam a gente, né? Exato. Exatamente. E eu acho que justamente isso que faz essas produções serem um sucesso tão grande, né? Retratarem o que é real, de fato. Não aquela coisa caricata, desenhada, que as pessoas de fora têm da gente, que parece que enfim, né? A gente se resume a comédia, carnaval, a festa, a samba. Exato. Eu acho que quando traz algo de verdade... é sempre um grande sucesso, né? Eu acho que, inclusive, por isso que A Grande Família é um grande sucesso, né? Porque retrata, de fato, a realidade. É verdade. Cara, não sei como é que a gente passou esse programa inteiro e não mencionou A Grande Família, né? Caraca. Eu pensei várias vezes em falar, mas eu não tava achando o momento certo. Mas é real, Grande Família e os normais também. Acho que são, sei lá, os grandes bastiões aí da comédia da TV, assim, cara. Gente, assim, hoje em dia eu sei que deu uma caída muito grande. Na verdade, eu não sei se engloba muito no audiovisual, né? Tem filmes, né? Então, eu vou falar. Que é o Vai Que Cola. Eu acho que hoje em dia deu uma caída real, assim, mas eu acho que na época que tinha o Paulo Gustavo, ainda tinha a Cacau Protásio, eu acho que foi um grande sucesso porque retrata muito ali do que é real, né? Embora seja bem performático, mas aí eu fico em dúvida mesmo se é audiovisual, se não é. Tem os filmes, mas acho que é mais voltado pro teatro mesmo, né? Sim, eu concordo. É que é legal porque ele mescla um pouco os dois, né? E é muito louco porque é uma fórmula que funcionou muito bem, né? Porque tinha o Sai de Baixo, né? Nos anos 90, ali 2000 também. Aí teve, acho que o Toma Lá da Cá, né? Era mais ou menos no mesmo formato do Sai de Baixo. E assim, nossa, sensacional, assim, sensacional. E o Vai Que Cola tem o mesmo esquema, né? Que esse lance, parece que você tá vendo uma peça dentro da sua casa, e tem plateia, e tem, tipo, improvisos, tem cenas que o pessoal tá dando risada lá, os atores, que eles nem deveriam, mas a piada deu muito certo. Então, nossa, também é uma particularidade que a gente tem que, pô, tem que ser muito, muito, muito valorizada, sabe? Porque nessas séries a gente fez piadas, roteiros, assim, que pra quem assistiu são, nossa, tão imortais, assim, quanto Cadê o Baiano, sabe? Sim, verdade.
Cadê o Baiano? Agora também tem o Tô de Graça, né? Que é uma série de comédia com o Rodrigo Santana que tem feito um grande sucesso. Não sei em qual temporada tá, mas eu sei que tem muitas. Passa na Multishow, tem na Globoplay. Acho que agora também passa na Globo, né? No canal aberto. É um recorte ali também de comédia e tal, mas é bem engraçado e retrata muito esse dia a dia da periferia. As pessoas acho que se sentem bem familiarizadas, né? E aí é um sucesso bem grande. Pra gente poder finalizar, né? Porque já estamos aqui quase estourando o nosso horário. Cara, eu quero fazer aqui um grande último comentário aqui pra gente poder fechar esse programa. O título do programa é sobre os melhores, né? Não necessariamente aqui a gente falou só do melhor, né? Do que a gente considera o melhor, ou que é mais bem avaliado e tudo mais. Mas eu acho que o melhor, ela é muito mais atrelado a fases, né? Do nosso audiovisual e tudo mais, do que necessariamente algo ser muito bem avaliado, porque eu acho que ser bem avaliado às vezes é muito relativo. Então, por exemplo, uma série besta pode ser algo que é o melhor da nossa, que a gente viu e a gente acha a melhor coisa da nossa vida. É muito subjetivo a gente falar que a gente só falou do melhor, quando a gente, na verdade, realmente falou do melhor, né? Eu posso estar sendo aqui muito prolixo, mas é que a gente falou do melhor que a gente consumiu e que talvez seja o melhor que a nossa televisão, o nosso cinema, enfim, os streams e tal, tenham produzido. E, cara, eu acho que a gente tem muito a conquistar ainda. Acho que a gente tem uma gama danada de possibilidades e de potencial pra gente explorar, né? A gente mencionou muito produções, o Bruno nem tanto, porque o Bruno acabou trazendo coisas fora do circuito também, que eu achei bem interessante, mas a gente falou muito de produções que estão atreladas a um grande canal de televisão, né? A Globo, por exemplo, né? Ou a Netflix, que talvez hoje sejam realmente os maiores bastiões de produções, assim, mais populares, né? Por assim dizer. A gente não tem como fugir muito, né? Até porque, sei lá, eu não vejo hoje outras grandes produtoras, como, sei lá, o SBT, a Record até sim, né? Porque a Record, mas ela faz muito mais filmes bíblicos, né? E tudo mais. A gente acabou não mencionando cinema bíblico aqui, né? Mas é algo muito forte, né? E aqui, sem preconceito com gênero nenhum de cinema, eu acho que filme bíblico ou filmes religiosos, acho que eles têm seu espaço, têm seu público, eles têm todo direito e qualidade, sim. Eu acho que a gente pode analisar sem preconceito, né? Por mais que eu não seja religioso, eu não sei o Vini ou o Bruno. E a gente tem até um exemplo de grande sucesso, né? Dando adendo a isso que você falou, que são os 10 Mandamentos, né? Que foi uma super produção e que fez um super sucesso. Sim, verdade, concordo. Então acho que é algo que tem que ser mencionado também, porque é algo muito forte, tem se tornado algo muito forte, um gênero muito forte de produção aqui no Brasil, né? Muito pela Record, né? Pela TV Record, por conta de ser uma emissora mais conservadora, enfim, né? E aqui eu não estou fazendo nenhum julgamento em relação a isso, tá, gente? Eu acho que a gente não pode julgar, a gente tem que abraçar também, porque eu acho que isso acaba ajudando também a fomentar o cinema e tudo mais. E eu espero que você também, ouvinte, tenha esse coração aberto. Assim, se não é o tipo de gênero que você não quer assistir, também não tem problema, você não precisa assistir e tudo mais. Eu mesmo não assisto, mas a gente não pode deixar de reconhecer a grandeza também que esses filmes têm, né? E esses filmes, por mais, por exemplo, 10 Mandamentos, né? Por exemplo, vou até pegar esse gancho dos 10 Mandamentos. Até nesse filme que é algo bíblico, né? Que não é uma história necessariamente brasileira, né? Mas a gente ainda faz com o nosso tempero, né? Então a gente vê que tem ali algo de brasileiro nesse filme também. Então acho bem interessante também. Então, cara, o nosso audiovisual é muito incrível, cara. Tem coisas bacanas também. Pô, tem uma série que estreou agora no Globoplay, que é uma série de lobisomens brasileiros, cara, assim, um negócio absurdo. Acabei de ver a propaganda dessa série e minha avó já julgou, né, porque ela não gosta. Mas assim, eu já achei super interessante, já vou querer assistir. Assim, tá, se você entrar na Globoplay hoje, ela tá lá de destaque, porque acabou de estrear e tal. Então, assim, tem atores novos, bem interessante também. Então, assim, cara, tem muita coisa pra se assistir, de muito gênero diferente. Então você vai... eu gosto de terror. Cara, tem séries de terror, tem filmes de terror brasileiro. Eu gosto de comédia, tem também.
eu gosto de uma coisa mais bestinha. Também tem pra caramba também. Então, Eu acho que o Brasil é realmente pra todos os gostos, né? Agrada todo mundo. Então você vai achar alguma coisa, né? Então acho que eu quero deixar vocês com essa grande reflexão e pedir pra você, querido Vini, querido Bruno, também deixar aí as últimas considerações de vocês pra gente poder encerrar o episódio hoje. Eu, particularmente, recomendo que vocês explorem muito o audiovisual brasileiro, o cinema, as novelas, as obras brasileiras como um todo, porque são muito ricas, tem muita coisa, tem pra todos os gostos. Não gosto disso, não gosto daquilo, tudo bem, faz parte. Mas o que seria do vermelho se todo mundo só gostasse do amarelo? Nossa, filósofo, eu gostei disso aí, hein? Gostei desse filósofo. Ô, louco. Canetou. E assim, recomendo que vocês explorem e encontrem o gênero que vocês mais gostam. Mas para isso vocês precisam passar por todos eles, dar uma chance e descobrirem. Boa sorte e voltem para nos contar. Cara, complementando até o que o Vini falou, né? Eu até comentei em algum momento do programa que eu sempre ouvi muita gente falando muito mal do cinema nacional e vou deixar um aviso muito grande aqui, que não é todo filme brasileiro que é só violência, não é todo filme brasileiro que é só cadeia, não é todo filme brasileiro que é só tiroteio e gente nua, não é isso, exatamente como o Vini falou, a gente tem produção pra tudo. Inclusive, pegando esse gancho dos lobisomens, tem um filme nacional, acho que tá na Netflix também, que eu não lembro o nome, mas que é uma história infanto-juvenil de terror com lobisomens. E é um filme muito, muito, muito legal, assim, tipo, muito bom. Ele não parece que ele vai ser um terrorzão, assim, meio tragédia, mas ele não é, tipo, um filme muito bonito e ao mesmo tempo tenso, assustador, assim, se passa em São Paulo, é um filme bem, bem, bem da hora. Então, assim, realmente, você tem pra todo mundo, né? Eu vou até citar um exemplo pra quem quer um pouco desligar o cérebro, a gente também tem besterol pra isso, que a gente tem, por exemplo, o filme da Cinderela Baiana, do filme da Carla Perez lá, que é uma ótima propaganda da Bahia e um péssimo filme da Carla Perez. Esse filme é maravilhoso, cara. Esse filme é muito bom. Ele é tão tosco, mas tão tosco que ele chega a ser bom, cara. Atuação de milhões, cara, na moral. Cara, e tem um outro filme também antigo que chama Zoando na TV, que é com a Angélica. Nossa senhora. Cara, é tão ruim, mas tão ruim que ele dá a volta na lógica e ele fica excelente. É aquele filme que você vê só pra falar assim, vamos ver a palhaçada que eles vão fazer. E ele cumpre a proposta de ser um péssimo filme, sabe? Então por isso que ele é tão bom. Sabe um outro besterol também, que eu lembrei agora, que inclusive eu gosto muito, eu acho super engraçado. Tem o Diário da Tati. Gente, eu acho esse filme tão... daquela... Com a... Nossa, eu tô ligado. Não sei quem era da perecer. peça de teatro e aí virou filme, não foi? Isso. Gente, eu acho esse filme, tipo, incrível. Ele é muito engraçado, ele é, tipo, um filme muito tosco. E aí ele é tão tosco que ele se torna, tipo, muito bom. Sim, é bem por aí. Tem Cidade Invisível também, né, que é um grande sucesso. Cidade Invisível é maneiríssimo. Nossa senhora. Pra fugir, né, um pouco disso que o Bruno falou, pra quem não gosta, né, embora retrate a realidade. Mas Cidade Invisível é incrível. é muito bom, é uma produção surreal. 3% é legal 3% também. é muito bom, né? É uma utopia, que é coisa difícil da gente ver produções brasileiras sobre isso, né? Pois é. E eu acho que foi a partir desse momento, pra mim, por exemplo, que eu acho que virou essa chave pô, as produções brasileiras podem ser boas, elas não precisam ser genéricas, sabe? Só pra cumprir cota. Então acho que o 3% ela virou essa chavinha pra mim. Cara, não é isso. E aproveitem também e pesquisem sobre os filmes de terror nacionais, porque a gente sabe fazer terror muito bem. Pô, muito, pior que é. muito bem. E tem um filme de suspense, porque parece que não termina nunca, né? Agora a gente tá lembrando de um monte de coisas. O Escaravelho do Diabo. Também é bem interessante Nossa, a história. sim. Mas então, assistam. Às vezes não tá sendo pago, mas o próprio Jovem Nerd também, o grupo Jovem Nerd tá fazendo o próprio filme de terror também, a própria Carne, né? Que parece que tá Nossa, eu vou muito ver. Parece tá bem sanguinolento. Ver. Pelo amor de Deus, cara, o trailer me deixou maluco. Nossa, sim. E, cara, Zé do Caixão clássico, assim. Não tem como...
passar por cinema de terror brasileiro, não passar por Zé do Caixão, cara, e ver os filmes dele. Mas alguns filmes são 18+, tá, galera? Então, convenhamos, tenha bom senso. Olha a classificação, hein? Exatamente, sempre se atentem na classificação, né? Mas vamos ficando por aqui hoje, meus amigos, e acho que a gente conseguiu reunir aqui. Pra gente é o melhor da televisão, do cinema, das séries, enfim, das novelas, da nossa dramaturgia, do nosso audiovisual brasileiro. Se ficou faltando alguma coisa, diga pra gente, deixa aí nos comentários. Se você estiver ouvindo a gente aqui pelo Spotify ou por algum agregador de podcast, deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua avaliação. Siga o nosso canal aqui da Black para poder curtir mais episódios do Overview e de outros podcasts da casa também. Se você estiver ouvindo a gente aqui pelo YouTube, também não deixe de se inscrever no canal nosso do YouTube, ative as notificações e deixe seu comentário, né? Isso ajuda a gente demais. Mas se você não quiser deixar nenhum comentário em nenhum agregador, nós temos também nossas redes sociais. A gente tem lá o nosso Instagram, que é o @blackcompany_br_, né? Deixa aí o comentário na postagem deste episódio, né? E se você quiser saber mais conteúdos ou outras obras, né, da dramaturgia brasileira, você pode acessar aí o nosso site blackcompany.com.br, que você vai ter conteúdos, análises, reviews e, enfim, notícias da nossa dramaturgia, seja séries, reality shows, enfim, tem bastante coisa de Brasil aqui no nosso site também, né? E por fim, eu vou pedir para você, querido ouvinte, acessar o nosso Catarse, que é o catarse.me/blackco, né? BlackCO, né? Lá tem vários níveis de apoio para você apoiar o nosso projeto, né? Com vários níveis de recompensa, dependendo do nível de apoio. Mas se você também não puder ajudar, se não tiver como, né? Enfim, não cabe no seu orçamento, nem queremos que você comprometa seu orçamento, né? Por conta disso, você pode ajudar a gente compartilhando os episódios com os seus amigos, familiares, enfim, porque isso também ajuda a gente demais, beleza? Então é isso, minha gente. Vamos ficando por aqui hoje. Um beijo na alma de vocês. Eu vejo vocês na próxima semana. Até lá.